Fala galera, e chegamos ao nono e último episódio de What If, dessa primeira temporada aqui da série. E galera, já coloca nos comentários o que vocês acharam desse grande encerramento que a gente teve, dessa primeira temporada aqui do What If. Eu já falando assim direto assim, ó, gostei do episódio, cara, foi um episódio muito bom, de grande encerramento do que foi apresentado pra gente, tá? Basicamente isso, assim. A primeira temporada do What If apresentou essas várias possibilidades em relação à vigia. E, falando uma coisa muito importante, né? O título do episódio ali, e se o Vigia quebrasse o juramento? E não é que ele quebrou realmente? E não é que a gente chegou realmente nesse estágio, né? De uma das grandes dúvidas que tinha em relação, assim, pô, será que ele vai interferir? Será que ele não vai interferir? Será que realmente ele vai permanecer naquele estado de apenas observador, não podendo ter interferência? Ele realmente chega num estado onde ele precisa interferir. A situação toda colocada, né, pelo Ultron no último episódio levou ele realmente a ter aquela situação no começo do episódio que é muito massa. É muito massa. Revisitar os episódios passados, tá? Inclusive, assim, ir montando, né, a própria equipe como se ele fosse um Nick Fury, né? Da maneira ali como a gente tipo, viu acontecendo nos filmes, realmente, assim. É muito massa, cara, porque ele revisita, ele junta essa equipe e essa equipe precisa aprender como trabalhar junto e a Capitã Carter simplesmente ali pegando e colocando como ela está realmente sendo a líder de toda a situação, como deveria ser. E essas todas as noções do multiverso que vão aparecendo no decorrer, cara, é muito massa, assim. É muito massa. Porque ele abre várias possibilidades, tá? É óbvio, assim, quando a gente vai começar a conversar sobre se isso vai ter real interferência, entendeu? Se isso vai virar um cânone real para principalmente para os filmes, né? Quando a gente está falando assim sobre Marvel, se isso vai virar cânone para os filmes, porque as séries da Disney Plus da Marvel a gente sabe sim que elas são uma continuidade. Pro Arif tá falado que também vai ser, mas a gente assistindo o Arif bate muitas dúvidas se realmente assim alguma interferência vai ter, né, do que está acontecendo aqui em relação aos filmes se isso não vai funcionar apenas dentro desse universo criado do Orif. Eu começo a acreditar muito que vai ficar dentro desse universo criado pelo Orif. Que isso não vai transcender, né? Ele não vai partir, romper barreiras da questão da animação em relação a tanto às outras séries live action que tem na Disney e principalmente aos filmes, assim, vai ficar tudo muito centrado. Galera, o que vocês acham dessa parte também, assim? Porque agora a gente teve esse grande encerramento, né? Toda a parte de ação do episódio eu achei muito massa, porque por mais que eu tenha problemas ali com aquele Thor, né, a maneira como o Thor tá bem bobão, bem infantil, bem criança, cara, é uma maneira que tem de funcionar o personagem dentro desse What If aqui. Então, ele tá muito mais colocado para um público que não é o público que eu me agradaria, por exemplo. Ele tá colocado para um público muito mais jovem, que provavelmente, cara, vai ver esse Thor e vai achar muito massa, entendeu? Mas ao mesmo tempo ele funciona dentro da equipe. E acho que esse que é o principal acerto que eles têm nesse último episódio. Essa união de todos os personagens que a gente viu aparecer nos outros episódios aqui do Arif, realmente eles fazem um grande sentido como equipe nesse nono episódio. E o Vigia voltar, né, já que ele viu, aprendeu, gostou de cada história apresentada, ir lá e escolher um a um para juntar realmente essa equipe para poder combater essa ameaça que está acontecendo ali do outro. Então, a maneira como funcionou, eu gostei bastante aqui no episódio, mesmo com essas ressalvas, assim, né? Até apareceram de novo, né? Os nossos zumbis ali, nossos Marvel zumbis ali, que eles aparecem também com um propósito bem específico aqui no episódio, tá? E eu sou um daqueles, assim, que não detestou o episódio por completo, assim, entendeu? Por gostar muito desse universo aqui todo do Walking Dead também, como eu falei. Então, cara, pra mim, assim, é algo criado pelo Robert Kirkman. Eu vejo muito do espelho de criação que ele tem no Walking Dead acontecendo, né, na base ali, em relação também dos zumbis aqui da Marvel. Então, eu não detestei o episódio por completo, assim. Eu vi o episódio com, cara, um grande parênteses, assim, dentro do todo, né? Não com aquela coisa tão ferrinha, tão braba de repulsa que muita gente teve, assim, em relação ao episódio. E até ali, o surgimento deles nesse episódio, que teve um porquê muito grande, né? E é muito legal a gente ver, por exemplo, no final ali, a Natasha voltando para uma realidade onde ela não existiria, né? Onde ele não existia, e como que o Nick Fury rapidamente já percebe ela também,
Cara, essas referências são muito massa pra gente ver trabalhando dentro desse universo que a gente assiste há tanto tempo, que a gente conhece tão bem, principalmente na questão, dos filmes da Marvel, de como que eles foram criados, de como que eles foram sendo montados todas essas sequências pra gente, que a gente foi adorando e entendendo de como que elas funcionavam. Então, é uma grande referência, autorreferência que vai acontecendo, né, no decorrer desse episódio também, revisitando muitas coisas do próprio What If, mas muitas coisas também fora, né? E pra quem não assistiu, cara, tem uma cena ali entre créditos, né? Depois que passa os primeiros créditos principais ali, finais, entra assim uma cena ali que é bem legal também. Quem não assistiu, assim, ó, volta lá, assiste, que é bem massa aquela cena também ali. E já fica uma ponta muito para a segunda temporada também em relação a esse universo do Orif aqui, né? Tá sendo muito prometido que a fase 4 da Marvel vai aparecer também, né, na segunda temporada do Orif, com daqui a pouco episódios focados no Shang-Chi, episódios focados no Eternos, que vai ser também assim interessante para aumentar dentro desse universo do Orif. E assim como eu falei antes lá, para mim vai ser muito tudo que acontece no Orif, ele vai continuar no Orif. Ele vai criar esse próprio universo do Orif. Ele não vai ter essas interferências, né, ou essas consequências para fora dele, tá? Não é o que parece, assim, definitivamente não é o que parece. Mas galera, gostei de muita coisa dessa primeira temporada aqui. Para mim, o episódio favorito continua sendo do Doutor Estranho. Aquele episódio, assim, ó, é magnífico porque ele não tem nada infantil, tá? E essa parte de não ter nada infantil, ele conseguiu elevar o drama do personagem para um outro ponto. E eu adorei o episódio. Por mais que não tenha tido, como eu falei no episódio dos zumbis, não tenha tido um grande problema com essa parte do bobo, do infantil, tudo mais, entendeu? De odiar, não é questão do odiar, é só entendimento que ele que não é pra mim. Mas ao mesmo tempo, né, meu contraponto é ter, sim, meu, meu meu episódio favorito, que é, sim, cara, o episódio lá do Doutor Estranho. Que episódio muito, muito, muito bom que foi aquele episódio lá, cara. E, galera, coloca nos comentários assim também. Quero saber qual foi o episódio favorito de vocês também. E não esquece assim, ó. Curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. Take 04, viva o sonho aqui.